Salve, salve galera, beleza? Você já parou para pensar ou para analisar em como é o NBB em comparação a outras ligas do mundo? Eu não estou falando em nível técnico, eu estou falando em dados específicos, números de time, números de jogos, porcentagem de estrangeiros e muito mais. Se não parou para pensar, a gente vai trazer hoje isso para vocês, então já deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal também. Porque a Federação Internacional de Basquete, a FIBA, divulgou nos últimos dias o FIBA Migration Report de 2022-2023. O que é isso? É um relatório anual produzido pela Federação Internacional comparando as principais ligas ao redor do mundo, com exceção da NBA, obviamente, porque não faz parte do escopo FIBA. Então, é um relatório que compara as principais ligas ao redor do mundo a partir de alguns parâmetros fixos, como, novamente, número de jogos, estrangeiros, espaço para atletas jovens, entre várias coisas, tá? Eles sempre soltam ali entre setembro, outubro e novembro. O desse ano saiu essa semana. E é muito interessante a gente ver esses dados, porque sempre que surgem debates de formato, regulamento, de coisas macro aqui no basquete brasileiro, o debate nesses casos é sempre enviesado por uma visão empírica, sabe, pela experiência pessoal de quem está falando, ou por ser uma parte interessada em que tal coisa mude ou permaneça como está. Fora as oportunidades em que debates como esse acontecem quando a gente está de cabeça quente, depois de uma eliminação do Brasil, coisa assim, vocês vão entender. Todos os vídeos aqui no Duas Saídas funcionam muito bem só com áudio, tá? Porque basicamente sou eu ou o Fábio falando de algum assunto com vocês. Nesse caso, é necessário ver o vídeo porque eu vou colocar na tela diversos gráficos, diversos prints desse relatório, o relatório completo, tá? Vai estar aqui embaixo na descrição para quem for meio maluco assim como eu e quiser se divertir ali, né? Quiser comparar, tem muito mais dados do que eu vou passar aqui para vocês nesse relatório. Eu peguei algumas coisas que eu achei mais importantes, mais relevantes, mas vocês podem conferir aqui embaixo no link que está lá completinho, com dados de todas as ligas do mundo e muito legal, muito importante para a gente de fato ter uma ideia de como o Brasil, a Liga Brasileira se comporta em comparação com outras. Lembrando, antes da gente começar, que todos esses dados são referentes à temporada 2022-2023. Então, no caso brasileiro, é referente ao NBB que terminou em junho. Não é esse que acabou de começar, é o que terminou a temporada passada, porque até para compilar tudo demora um pouquinho para fazer essa análise, tá? Então, é referente à temporada passada, não essa. Os dados dessa temporada vão sair no segundo semestre de 2024. E com certeza vou trazer aqui de novo porque eu adoro esse relatório. Então vamos começar. Vocês vão ver na tela de vocês, a partir de agora, os gráficos que eu vou mencionando. O primeiro é o mais simples. Número de times e número de jogos por liga. Na coluna azul, à sua esquerda, vocês veem o número de times por campeonato. Tá? Então o Japão é o líder, tá? Com 24 times no campeonato. Depois ali Argentina, China, Espanha, papapá. O Brasil tá ali no meio, com 17 na temporada passada, repetindo, agora são 19. Então você vê que o Brasil está na média do número de times. Número de jogos, aí o Japão dispara lá na frente, porque tem um regulamento muito maluco, e Brasil novamente no meio, com 272 jogos no ano passado. Esse ano o Brasil vai ter 340, se não me engano, algo muito perto disso. Na coluna dourada, à sua direita, já uma curiosidade, uma anedota, né? A média de pontos por jogo. E a gente vê por time, né? Quantos pontos cada time faz em média por jogo. E o Brasil está um pouquinho abaixo da média, com 79,7. A maior parte das ligas tem uma média por time que ultrapassa os 80. O Brasil está um tantinho abaixo aí dessa média mundial. Lideram a Austrália e a Liga Adriática, tá? Agora a gente vê os mesmos dados que eu falei há pouco, só que num gráfico cartesiano, com eixo X, eixo Y, e a gente vê que o Brasil realmente está bem próximo da média, tanto no número de times quanto no número de jogos. Aqui não conta o número de pontos. Então, você vê que o Brasil nesse ponto está bem igual às demais ligas do mundo. Agora vem a média de idade, né, dos atletas. A gente vê ali na coluna da esquerda que o Japão tem a liga com os jogadores mais velhos, 28 anos e meio em média de idade. O Brasil está ali no meião, com média de 26,2, então a gente está bem na média nesse ponto também. A média mundial é de 26,4, o Brasil está bem próximo a ela. Na direita, a gente vê a média de altura dos jogadores, e aí a gente está mal. A nossa liga é uma liga baixa, tá? A nossa média é 1,95 m, a gente só ganha da Argentina e do Japão.
O que não chega a ser uma surpresa, é sempre uma questão nas competições continentais de times brasileiros e argentinos, como nós geralmente somos maiores e mais físicos que eles, mas quando a gente compara com a Europa, principalmente, estamos muito atrás. A Espanha, a Liga Adriática, a Austrália, ó, em 98, 97, aí a gente perde bem. Aí a gente perde bem, a gente fica bem atrás realmente. Do lado, a gente tem uma tabelinha que ela compila, que ela coloca alguns recordistas, clubes recordistas, considerando todos ao redor do mundo. Nem sempre essa tabelinha faz tanto sentido assim, eu já vou explicar para vocês, mas nesse caso é bem interessante. Como na temporada passada, vejam só, a Unifacis era um dos times mais velhos do mundo. Do mundo! O São Paulo também está nessa coluna como um dos times mais velhos do mundo. E no mesmo campeonato a gente tem o Paulistano, né, como um dos times mais jovens também do mundo. Tudo isso dentro do mesmo NBB, para vocês verem como a realidade é muito diferente de fato. Os times mais velhos e os times mais novos do mundo jogando o mesmo campeonato. Da mesma maneira, num gráfico cartesiano, a gente vê que o Brasil, a bolinha brasileira, está ali próximo à média, um pouco abaixo, tanto em altura quanto em idade, mas está próximo da média, não estamos tão distantes assim do que é praticado, do que é feito ao redor do mundo. Mas esses dados até agora são mais anedóticos, né? São mais curiosidades e como nós desenvolvemos atletas, qual o biotipo, qual o físico dos atletas que desenvolvemos por aqui. O mais interessante vai vir agora. Porcentagem de jogadores estrangeiros no campeonato. E aqui o debate começa a ficar bem mais acalorado no cenário brasileiro. A liga com mais jogadores de fora, nela é a espanhola. 70% dos atletas da Liga CB não são espanhóis. Depois vem a Alemanha, Itália, Israel e o Brasil lá embaixo com só 21% de jogadores estrangeiros na liga. Só ficamos à frente da China, que tem 18% de estrangeiros só no seu campeonato. Perdemos para a Argentina, Japão, Austrália, Polônia, Turquia. Todas essas ligas têm mais jogadores estrangeiros atuando nelas. Mas por que a gente tem a impressão, ou pelo menos no debate se tem muito o senso comum, de que os estrangeiros tomam muito espaço no Brasil? A resposta está na coluna da direita. Vamos voltar para a tela? Na coluna vermelha, essa meio vermelha, meio laranja, a gente vê a média de minutos por cada estrangeiro no Brasil. Ou seja, quanto tempo cada gringo fica em quadra em média. E aí sim o Brasil está lá em cima. O Brasil está em quarto lugar. Cada jogador que vem de fora joga em média 23,1 minutos no Brasil. Só estamos atrás da Polônia, Turquia e Israel. Mas é uma coisa que faz certo sentido até. Como temos poucos estrangeiros, os que vêm jogam bastante, tá? Porque para vir estrangeiro para cá, além de ser caro e ter pouco espaço, eles precisam então ser jogadores teoricamente de maior qualidade para ficar mais tempo em quadra. É até lógico que isso aconteça. Por outro lado, na Espanha, com 70% de estrangeiros, não tem como dar 20 e tantos minutos de quadra para todo mundo. Então, isso explica também o fato da Espanha, voltando para a tela, tá lá embaixo na média de minutos por jogador estrangeiro e liderar o número de gringos na sua competição. E a gente vê na tabelinha da direita como os 5 times com mais estrangeiros no mundo estão na Espanha. Tá ali com mais de 80, 90% em alguns casos até do seu elenco. No cartesiano a gente vê bem a situação brasileira, como estamos muito atrás do que é praticado no restante do mundo em relação à abertura para estrangeiros, jogar na liga doméstica, mas quando os que vêm jogam uma minutagem relevante. Outro tópico que causa debates muito acalorados é o espaço para jovens aqui no Brasil. E vejam na coluna da esquerda, a coluna azul, ela trata da porcentagem de atletas sub-21 na liga. O Brasil está em segundo lugar no mundo. Ou seja, a temporada passada, o NBB foi a segunda liga que mais deu espaços para atletas dessa idade. 24% de todos os jogadores do NBB tinham 21 anos ou menos. A gente só fica atrás nesse ponto da Argentina, que tem 27%. Superamos Israel, França, Espanha está lá embaixo, Itália está lá embaixo, Alemanha está no meio da tabela. Então o Brasil, sim, dá espaço para jovens. Dá espaço para jovens, acredito que a LDB também tenha um papel relevante nessa questão. Na coluna da direita, laranja, a gente vê a média de minutos que cada jogador sub-21 tem em cada país. O Brasil, novamente, está muito bem, está em terceiro lugar, com 6,4 minutos de média para cada jogador
jovem, para cada jogador sub-21. A Argentina, que lidera em número de jogadores, não dá tanto espaço de quadra assim para eles. Isso foge muito do senso comum do debate que a gente vê por aí. Nessa tela eu peço para vocês desconsiderarem um pouco as tabelas ao lado, porque elas tratam do número de inscrição de jogadores. Então você pega ali, Franca, Paulistano, Minas e Pinheiros, por exemplo, estão com uma porcentagem muito grande de atletas sub-21, mas são atletas inscritos, né? São times que inscrevem todo o seu time sub-21, sub-19, mas não necessariamente utilizam, então essa tabela tem um grande asterisco, eu peço para desconsiderar. No gráfico cartesiano, olha lá o Brasil, tá lá na direita. Tá lá na direita, dando de fato muito espaço para esses meninos, para esse desenvolvimento, essa nova geração, essa nova rodagem aqui no Brasil. Interessante, né? Essa dualidade, número de estrangeiros, espaço para desenvolvimento de atletas brasileiros, vira e mexe gera muita discussão, muita briga aqui no Brasil. E são sempre debates superficiais, debates bem vazios, debates novamente a partir de experiências pessoais ou de interesse para que se mude uma coisa ou outra ou que se mantenha. Acredito que para muitas pessoas esses dados sejam até surpreendentes. O próximo tópico diz respeito à montagem de elenco e de onde vêm os jogadores que se montam o elenco. Vocês vão ver na tela? A coluna da esquerda, azul, mostra a porcentagem de jogadores que permanece no país de um ano para o outro. Aí podem ser brasileiros ou estrangeiros que já estavam aqui e continuaram. O Brasil lidera. 89% dos jogadores que atuaram em 21-22 ficaram para 22-23. Em nenhum outro país teve essa porcentagem, nenhuma outra liga teve um patamar tão alto. Vejam só, Argentina mais baixo, Espanha bem mais baixo, Grécia aqui mais renova os seus plantéis, os seus times ao redor ao longo dos anos. A média mundial é de 67% de permanência e no Brasil é de 89%. Na coluna laranja da direita, a gente vê a porcentagem de jogadores aí que não que ficam na liga, mas que ficam no clube. Ou seja, os times brasileiros, em média, o Brasil está bem no meio dessa lista, renovam 36% do seu plantel, ou seja, um terço dos elencos brasileiros são renovados de um ano para o outro. Então dá para a gente tirar o que desses dados? O Brasil não traz gente de fora, mas os times reformulam bastante o seu elenco com nomes que já estavam na liga, com nomes já experimentados no cenário nacional. O Brasil arrisca pouco trazendo gente de fora. Até estrangeiros contratados aqui no Brasil, via de regra, já jogavam no NBB. É bem mais raro você trazer jogadores que vão ter sua primeira experiência aqui no Brasil. E essa lista mostra muito bem isso. Novamente, no plano cartesiano, a gente vê o Brasil bem à direita, como a liga que mais mantém atletas no país, mas as equipes em si se renovam. Então é sempre uma salada com jogadores que já jogavam no nosso campeonato. Próxima lista é o número de jogadores por time. E vejam só como o Brasil está na lanterna mundial. Na China, cada time tem em média 19 jogadores. A Espanha, 18. No Brasil, apenas 14. Ou seja, temos elencos muito curtos, elencos muito limitados em número de atletas, certo? Então, há pouco espaço para problemas, para lesões, para suspensões, etc. Tanto é que a gente vê equipes sofrendo muito com isso aqui no Brasil. Já na coluna laranja da direita, a gente vê a média de contratações por time durante o campeonato. Ou seja, depois que o campeonato começou, quantos jogadores em média cada clube traz? E o Brasil, novamente, está lá embaixo na lista, 0,3. Então, além de elencos pequenos, o Brasil não aumenta, não troca esse elenco ao longo do campeonato. É sempre quem começa, é sempre quem termina. Situação bem diferente do que ocorre na Turquia, na Grécia e na Espanha, por exemplo. Esses eram alguns dados que eu quis passar para vocês, os que eu acho mais interessante trazer e suscitar um debate aqui nos comentários, um debate quando a gente se encontrar nos ginásios por aí também, porque, novamente, vários desses tópicos que eu trouxe só vêm à tona quando a gente está de cabeça quente. Quando a seleção brasileira é eliminada num Mundial ou num Pré-Olímpico e a gente fala, a gente não tem jogadores bons como antigamente, nossa geração não revela grandes atletas pelos motivos XYZ, a gente tá puto, a gente tá revoltado, a gente começa a cuspir argumento e falar porque na Argentina, porque na Espanha, porque na Turquia, e nem sempre esses dados, esses argumentos se refletem na realidade. A experiência, o olhômetro, muitas vezes falha. Não desenvolvemos novos jogadores, não damos espaço para a nova geração. Olha na Argentina como que é, olha na Espanha como que é. Ou então, falando de estrangeiro,
quatro estrangeiros por time é muito, a gente devia restringir mais, ou então não, a gente devia abrir para deixar sem limites, por exemplo, igual é em outro país e lá funciona assim o assado. Nem sempre é da maneira como a gente imagina, esses dados mostram isso. Eu trouxe para tentar municiar esse debate, para tentar municiar essa discussão. Esses dados, essas listas, são a receita final? São definitivas? Elas devem ditar exatamente caminhos que o Brasil deve ou não seguir? É claro que não. Tem que se analisar contexto, tem que se analisar características da liga e do país. Por exemplo, falei várias vezes ali, citei Espanha, citei Alemanha, que tem o tamanho e a população do estado de São Paulo, do estado de Minas. O Brasil é continental. Então, há de se pensar sempre no contexto, mas tendo os dados como base, tendo de onde partir o debate que não seja uma experiência pessoal ou de fato um interesse na causa. É isso que eu quis trazer para vocês. Esse relatório ele é muito mais extenso, ele tem dados depois destrinchados por campeonato, não apenas comparativos entre ligas, então ele destrincha dados por campeonatos, ele é muito completo, ele é muito legal e sai todo ano, geralmente nessa época. O link dessa temporada está aqui embaixo, dessa edição, né, da temporada passada, na verdade, está aqui embaixo. Eu gostaria muito hoje, para quem está aqui ainda, de debater esses temas. Então comente aqui o que vocês acharam, se algum dado surpreendeu vocês. E é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para esses debates, para essas análises. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Falou!